Projeto Memorial Underground 014. Aguduzine. Os Percursores, anos 90. Editorial. O presente material trata-se de publicação realizada graças à contemplação da verba de edital de incentivo à cultura, Lei Paulo Gustavo. A obra trata de iniciativa do Projeto Memorial Underground 014, que juntamente ao selo coletivo Usinagem, Publicações Independentes, vem até o leitor apresentar a história dos primeiros fanzines publicados em Agudos, lançado durante a primeira mostra literária paratópica, com a apresentação destes impressos, junto a cartazes de shows voltados ao rock realizados na cidade, no decorrer dos anos 90 e 2000. Mostra esta que tem como importância apresentar a mobilização e habilidades de uma juventude desacreditada e mal vista, que apresentavam já potencial criativo e protagonista, termos bastante discutidos nos dias atuais. A publicação é escrita por Renato Luiz Lauri Jr., que também é o responsável pela curadoria do evento. Projeto Memorial Underground 014. Responsável pelo acervo, Renato Luiz Lauri Jr. Usinagem Publicações Independentes. Texto e organização, Renato Luiz Lauri Jr. Revisão, J. R. Basilista. Arte e diagramação, Rodrigo Dias. Apresentação. Saudações leitores! Nas páginas a seguir será apresentada uma breve história das publicações artesanais, conhecidas como fanzines, que foram criadas e confeccionadas na cidade de Agudos. Impressos feitos por jovens, que na sua inquietude, na busca de uma identidade, sempre tendo a música rock, em suas várias vertentes, como referencial para agrupá-los, que inconformados em serem apenas meros coadjuvantes, seja de forma consciente ou inconsciente, buscavam sua participação em meio a uma cena musical. Numa cidade pequena, conservadora e provinciana, uma parcela da juventude inicia um movimento, a princípio com bandas. Na época, quase todos estes jovens desejavam ter um conjunto de rock. Devido às dificuldades encontradas para ter um grupo musical, busca-se outras alternativas. É quando vem a ideia de serem a mídia deste movimento. Surgem então, no início dos anos de 1990, os primeiros fanzineiros e seus fanzines. E sobre estes personagens e criações que aqui será narrado, e nada melhor do que falar sobre fanzines neste formato, nascendo aqui um metazine. Esta história começa no final da década de 1980. Certamente haverá algumas lacunas, alguns dizem que a memória é seletiva, e quando houve abusos em nossa trajetória de vida, certamente os esquecimentos vão se potencializando, mas é graças à permanência de amizades, aos reencontros e diálogos que foi possível a lembrança que compõe esta história, assim como a organização de uma memorabilia, tarefa esta que vem se construindo aos poucos, visando resgatar e preservar a memória de uma juventude, que em meio a problemas, conflitos existenciais, dificuldades financeiras, mas junto à criatividade, o sonho e a busca de seu espaço no mundo, das tentativas, algumas frustradas, outras de sucesso, foi possível criar um movimento que possibilitou a realização de shows, bandas, gravações de fitas demos, e, claro, a criação em um veículo de divulgação, os fanzines. Espero que apreciem a leitura e que a mesma inspire a fazerem seus zines. De criaturas a criadores. Cidade Agudos, provinciana e conservadora, no final dos anos de 1980 um pequeno número de jovens começa a ter acesso a uma sonoridade diferente daquilo que era comum ouvir por essas terras. Cidadezinha interiorana, cerca de 38 mil habitantes, a rádio local, tocando música sertaneja e os sucessos lançados nos programas de TV. Porém, entre uma faixa e outra, doses paliativas de escuta do estilo musical rock soava nos falantes. Grupos como Ira, Titãs, Ultraje a Rigor, RPM, entre outros, levando a uma leve alteração na audição destes jovens. Logo começaram a escutar sons mais velozes e rápidos, como Iron Maiden, Ramones, Sex Pistols, EICI, mas para chegar a ter acesso a sons mais pesados como Vulcano, Ratos de Porão, Metallica, DRI, não demorou muito. Nos últimos anos da década de 1980, eram apenas adolescentes e jovens entre 14 e 19 anos ouvintes de som pesado, denominados de heavy metal, thrash metal, punk rock, hardcore, crossover, entre outros. Gêneros musicais que chegavam até esta juventude de diversas formas, ou um vinil encontrado em loja de discos, geralmente na cidade vizinha de Bauru.
Ou alguém que vinha da capital para cá e junto trazia sons que nos eram apresentados em fitas cassete. Me lembro de duas que nos foi apresentada que continha diversos sons de bandas punks e ardires brasileiras, desconhecidas para nós até ali, mas depois tivemos acesso a seus nomes e vinis, ou alguém que ia para São Paulo e trazia algum LP como novidade, reunindo amigos em sua casa para apreciar a novidade, ou mesmo, acreditem, via televisão, no final dos anos de 1980. Precisamente entre 1987 e 1989, na TV Cultura existia um programa chamado Boca Livre, apresentado por Kid Vinil. Durante um período contava com a participação da apresentadora Dada Cirino, todas as segundas-feiras às 19 horas, se não estou enganado, com reprise no domingo à tarde. Aliás, este programa levou eu e alguns colegas a matarmos aulas nas segundas-feiras. No Boca Livre era possível assistir a apresentação de bandas ao vivo como Ratos de Porão, Cólera, Inocentes, Corzus, Garotos Podres, Da Besta, entre muitas outras. Uma verdadeira fonte de informações musicais num período em que nem sequer imaginávamos na possibilidade de existência de Google e YouTube, muito menos internet e celulares. Para os mais jovens sou estranho, mas isto é verdade. Outro meio de ouvir esta novidade sonora era através das trilhas sonoras de filmes estrangeiros, que creio assistíamos na época na sessão da tarde ou no Supercine, ambos na TV Globo. Com o tempo, esta onda sonora acaba por influenciar direta ou indiretamente estes jovens. Novas vestimentas são perceptíveis, o uso de camisetas pretas começam a se naturalizar, o uso de coturnos, calças rasgadas, jaquetas pichadas ou com petes, o uso de alfinetes, cabelos compridos ou com corte reco. Algo de novo acontecia naquela pequena e pacata cidade, que iria chocar e, por que não dizer, assombrar alguns pais e famílias. Na cidade vizinha Bauru, estas manifestações estéticas eram mais radicais, rapazes com cabelos compridos ou moicanos, jaquetas de couro, coturnos e acessórios como rebites e correntes, pets invadiam a cidade, assim como em Agudos, um número pequeno, mas que já chamava atenção nos olhares dos transeuntes. Entre os anos de 1987 e 88, surge a banda de metal Overtrack, que logo gravaria sua primeira demo-tape, que chegaria até os Garotos de Agudos. Vale mencionar que neste primeiro momento, a presença feminina neste cenário musical era praticamente nula. Em Agudos, no decorrer da década mencionada até aqui, já havia os apreciadores de rock, e alguns indivíduos se reuniam e formaram as primeiras bandas roqueiras da cidade, tocando músicas de Led Zeppelin, AC/DC, de Purple, entre outros, além daqueles que compunham suas canções flertando com a MPB. Tocando em caminhões que serviam de palco, ou participando de festivais, nesta época para eles, já que nós ainda éramos garotos. Em 1989, em bairros distintos, duas bandas surgem incomodando os vizinhos. Fissurados pelo rock mais extremo, conhecido até aquele momento, motivados pelos conjuntos musicais locais e consciente ou inconsciente, motivados pelo Vertras de Bauru. Afinal naquela época o desejo de quase todo adolescente rebelde era ter uma banda. Nisso nascem dois grupos, Spiring e Gritos Melancólicos. A primeira, com seu thrash metal, deu sequência a seu início, com ensaios, apresentações públicas, realizando shows locais, regionais e até em outros estados, passou por mudanças na formação, gravação de duas demotapes encerrando suas atividades em meados da década de 1990. Já a segunda, permaneceu apenas nos ensaios. Chegou a gravar um destes, porém não foi além. Inicialmente desejavam fazer um punk hardcore, mas não sabendo tocar e utilizando muitos recursos de improviso, faziam brutal noise core. Pena que esta gravação se perdeu com o tempo. A banda durou até meados de 1990, tentando retornar em 1991, mas outras duas bandas voltadas ao som metal também realizavam seus primeiros ensaios e distribuíam seus releases nos pequenos agrupamentos de jovens headbangers e punks. A Demolage, que em seu release dizia ter como objetivo fazer um som metal rápido, pesado e trabalhado com letras conscientes que falam sobre a real situação do mundo atual. E a SLY com a pretensão de fazer um som rápido e pesado, tentando aproximar-se do estilo Power thrash. Mas essas duas bandas, assim como a Gritos Melancólicos, tiveram existência curta, resumindo sua trajetória em ensaios.
Independente dos problemas, o cenário underground agudense começa a se constituir como movimento. Não éramos mais apenas ouvintes e jovens aderindo a uma nova estética visual. Tínhamos uma banda de metal ativa na cidade, além de duas iniciativas Ed Bangers e outra, com uma sonoridade ligada ao hardcore capengando, mas um novo fator vai somar nesta galera. Ainda em 1989, dois amigos têm acesso ao disco Afflicted Cries in the Darkness of War, coletânea de hardcore sueco que surpreendeu a dupla que acabava de ter acesso a este material. Este LP pertencia a um novo conhecido na cidade. O disco é de 1986, e neste, além da apreciação da capa, trouxe outro item que chamou a atenção da dupla, o endereço da gravadora que lançou o material, a New Face Records, o que levou os dois a escreverem e enviar uma carta para São Paulo, endereçada à gravadora. Tempos depois, chega a correspondência provinda de São Paulo, a New Face Records respondia à nossa carta. No envelope, além de breve escrito agradecendo pelo contato, constava um extenso catálogo de discos, fitas cassete, camisetas, patches, botões e um item que nos chamou a atenção: fanzine. E com isso a indagação: o que é fanzine? O título do item mencionado era WC Zine, número 2. Para dois caipiras, era uma palavra estranha, não tínhamos ideia do que seria. Alguns dias depois, juntamos nossas moedas e fizemos nossos pedidos, alguns patches, um LP, um 7AP e o tal Zine, produto até então desconhecido por nós. Pouco mais de um mês, chegou nossa encomenda, e o dito fanzine foi uma grande e excelente surpresa para nós. Muito prazer, fanzine. Fanzine é a contração de duas palavras inglesas Fanatic e Magazine, que traduzindo resulta em revista do fã. Podemos definir como uma autopublicação artesanal, uma publicação em que a liberdade de expressão e criatividade são as principais ferramentas. Quem o publica pode escolher os diferentes temas para editá-lo. Os primeiros fanzines surgiram no transitar das décadas de 1920 e 30, elaboradas e confeccionadas por aficionados em ficção científica, considerada subliteratura naquela época. Acredita-se que a primeira publicação tenha sido Comic Stories, em 1929. Seu criador foi Jerry Siegel, que teve a iniciativa de fazer seu próprio impresso, após a negativa de grandes revistas da época em publicar suas histórias em quadrinhos. Tempos depois, Siegel junto a Joe Shuster criariam um personagem que marcaria não só as histórias das HQs, como também no cinema, seu nome Superman. Porém, a termologia fanzine surge apenas em 1941, nos Estados Unidos, por Russell Venner. No Brasil, a primeira publicação fanzineira surgiu na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo, intitulado Ficção, criação de Edson Montani, dedicado às histórias em quadrinhos, em 12 de outubro de 1965. Vale mencionar que as HQs naquela época eram repreendidas até pelos padres. A necessidade de encontrar outros aficionados pelos quadrinhos, para trocas e diálogos, já que era algo difícil de encontrar em sua cidade, principalmente pessoas com idade avançada, foi o fator que levou Edson a criar seu fanzine. Lembrando, naquela época, estas publicações eram nossas redes sociais. Os fanzines tiveram uma potencialidade em sua circulação a partir da década de 1970, por dois fatores fundamentais: o surgimento e a explosão do movimento punk e sua filosofia do faça você mesmo e a popularização das máquinas fotocopiadoras, Xerox. Tendo destaque Sniffing Glue, a primeira publicação punk inglesa, lançado em 1976, confeccionado por Mark Perry. No Brasil, considerado como o primeiro fanzine punk, surgiu em São Paulo, o Factor Zero, tendo como editor Davi Strongos, no início da década de 1980. Shid Noise, no Remorse, Cabeça. Em Agudos, uma publicação fanzineira provinda do movimento punk, intitulado WC Zine, sua edição de número 2, é que vai incomodar os espíritos rebeldes caipiras e dar mais um passo ao cenário e movimento underground que vinha se formando. Uma simples produção impressa que vai germinar a essência protagonista naqueles que não queriam ser apenas espectadores. Como dito, esta publicação chegou via correio, através de uma solicitação de compra de dois jovens agudenses curiosos por saber o que era este tal fanzine. Confesso que, pelo que me lembre, ficamos um pouco frustrados ao saber que fanzine nada mais era que uma revista mimeografada, que qualquer um poderia fazer,
Porém, após a leitura de seu conteúdo, e retomando a ideia de que qualquer um pode fazer, nos despertou a importância daquela publicação. Ela transmitia em suas páginas informações e matérias que não tínhamos acessos, release ou resenha de bandas que gostávamos, porém não tínhamos nenhuma informação até então, além de conhecer novas bandas, era o que precisávamos. Seguindo a máxima, odeie a mídia, seja mídia, se tornou necessário fazermos nossa revista, compartilhar entre nossos amigos sobre as músicas e bandas que gostávamos. Em abril de 1991, é lançado o primeiro fanzine de Agudos, pelo menos é o que conseguimos perceber, durante nossas pesquisas até este momento, o Shit Noise Zine, criação de Renato e Wilson, assinando com os pseudonimos Chicão HC, redator, e Baiano HC, editor. 4 folhas tamanho ofício, manuscritas em frente e verso, resultando em 8 páginas, seu conteúdo bom humor, ironia, toques inconscientes de existencialismo, release das bandas agudenses Spirin e gritos melancólicos, que insistia em existir, mesmo estando capengando, e artigos sobre Ramones, resumo de uma matéria de jornal, acho que Folha de São Paulo, e Crude ACS, resenha de entrevista publicada em algum zine, que não tenho certeza, mas acho que WC Zine, número 3, e um cartoon satirizando a então ministra da Economia Zélia Cardoso de Mello. Em texto escrito em caráter editorial, os jovens explicam e justificam o surgimento de Shit Noise, pela falta de não ter que fazer e por aquilo ter ficado roxo de tanto coçar depois de algumas doses de pinga hahaha numa cidade de zumbis numa tarde de deprê disposto de ter comido ovo frito com arroz ouvindo, Chitãozinho e Chororó. Estes são os sintomas que levaram a esta caganeira. Assim surgiu o Shit Noise Zine pela influência do que rola no meio underground. O Shit Noise continuará até o dia que acabar a tinta da caneta. Neste curto editorial é possível observar alguns fatores que levaram os dois jovens a iniciarem a publicação de um pequeno impresso artesanal. Primeiro, a falta de opções e entretenimento da cidade. Segundo, o consumo de álcool como alternativa ao marasmo. Terceiro, a refeição, num certo tom dramático enfatizando a falta de empregos na cidade, com isto a falta de dinheiro resultando em alimentação precária. E quarto, a música sertaneja como cultura predominante na cidade. Enfim, a busca por alternativas a uma cidade que não proporcionava e nem oferecia o que esta juventude desejava, era necessário criar e movimentar uma cena underground. Vale mencionar que a expressão aquilo ter ficado roxo de tanto coçar faz referência à fala do presidente da República daquela época, Fernando Collor de Mello, que para dizer não temer os adversários dizia ter nascido com aquilo roxo. Erros ortográficos, palavras de baixo calão, o tom provocativo eram vistos como naturais na escrita dos criadores do fanzine, que importava para ambos naquele momento era a transmissão da ideia, o compartilhar de seus gostos musicais e angústias junto a outros jovens rebeldes da pequena cidade e das cidades vizinhas, como Bauru e Lençóis Paulista, cidades em que os contatos eram estreitos. Shit Noise estava pronto. E agora como distribuí-lo na época? Renato tinha 17 anos e Wilson 20, ambos desempregados, realizando alguns bicos. Para conseguir uns trocados, teríamos que juntar muitas moedas para conseguir fazer várias fotocópias. Eis que surge uma terceira pessoa, Kleber. Kleber trabalhava de office boy, emprego hoje extinto, numa antiga distribuidora de bebidas da cidade. Fizemos um combinado, ele disse se arranjássemos papel para fazer as cópias, ele providenciaria o xerox para nós. Alegria geral, sairia bem mais barato, e muito mais rápido levantar esta grana. Em poucos dias conseguimos comprar 1 ou 2 resmas de folha ofício, creio que na época não havia o papel A4, já que todos os zines eram feitos neste papel ofício, e entregamos para Kleber providenciar as cópias. Cerca de 15 dias depois, mais ou menos 50 exemplares do número 1 de Shit Noise estavam em nossas mãos. As primeiras cópias foram entregues inicialmente a amigos e pessoas próximas, aqui de Agudos, que tinham afinidades sonoras, outras a camaradas de Bauru, galera punk, e Lençóis, roqueiros. Algumas cópias encaminhamos via correio para os poucos endereços que tínhamos conseguido via flyers, filipetas com endereços de banda ou fanzines, geralmente enviado via envelope nas trocas de correspondências, encartes de discos ou mesmo a outros zines. Empolgados, no decorrer de 1991, decidimos fazer um segundo número, enviamos cartas com cópias do zine solicitando materiais de bandas, tivemos retorno com releases, fitas demos, fotos, etc.
Infelizmente, a tinta da caneta acabou rápido demais e Shidnoise estacionou em seu primeiro número, mas, mesmo assim, nos proporcionou a noção da importância de ter um veículo de comunicação feito pelo próprio movimento, e inconscientemente descobrirmos nosso potencial criador, e deixando de sermos meras criaturas. Além do nascer de novas amizades, sem fronteiras que o zine proporcionou naquele momento, e muitas que duram até hoje. Mesmo tendo lançado apenas um número, Shidnoise Zine acabou influenciando outros jovens, motivando o surgimento de outros zines, seja de forma direta ou indireta. Acredito que o mesmo efeito que o contato com uma primeira publicação fanzineira que tivemos foi a mesma para os novos editores agudenses. Isso eu também faço. Poucos meses após o lançamento de Shidnoise Zine, dois amigos se reúnem e publicam-o no Remorse Zine, criação de Fábio e César. Este zine trazia em suas páginas releases de bandas com a sonoridade voltada ao metal, em seu conteúdo, matéria sobre a banda Megadeth, release das bandas Varate, São Bernardo dos Campos, Caustic Twiligit, São Paulo, entrevista com a banda Guillotine, São Caetano do Sul, resenhas de discos lançados naquele ano, Ratos de Porão, Anarcofobia, Sepultura, Arise, Vulcana, Farst, recortes e muito humor preenchiam o fanzine. Formato folha ofício, 14 páginas, seus textos eram datilografados em grande parte, e algumas passagens manuscritas, principalmente na parte humorística do zine. Aqui fica evidente que há trocas de correspondências com bandas e pessoas com gostos musicais afins de outras cidades era algo que se tornava comum entre os roqueiros de Agudos. Numa época que internet era algo inimaginável, o correio seria nosso provedor e as cartas nossos e-mails ou rede social, e os zines aos poucos se tornavam as publicações e compartilhar de ideias. Através das cartas e destas publicações, éramos notificados da cena underground nacional, informações sobre as bandas existentes, o pensar subversivo de outras localidades através de entrevistas, e de certa forma os lançamentos das gravadoras, que tínhamos um parecer destes através das resenhas, sendo estas recebidas como sugestões de audição ou compra. Um problema encontrado em No Remorse foi a impressão, na época Xerox, sendo um zine datilografado, provavelmente a tinta da fita para digitação talvez estivesse fraca, o que comprometeu as fotocópias, mas mesmo assim, na época de seu lançamento teve seu valor reconhecido. Vale mencionar que naquela época, na única banca de jornais da cidade, algumas revistas direcionadas ao público roqueiro eram comercializadas, títulos como Rock Brigade, Metal, Bis, estavam expostas no mostruário de revistas, mas a nossa questão financeira não facilitava muito para ter acesso a estas publicações, mas sempre que alguém comprava uma destas, dificilmente não circulava de mão em mão, ou mesmo leituras coletivas eram feitas. O ato de criarmos, publicarmos e distribuirmos nossos fanzines também pode ser entendido como uma forma de filtrar informações contidas nestas revistas e compartilhar os gostos e opiniões pessoais extraídas delas. No ano de 1992, um novo título circula pelas ruas, num formato menor e mais simples, tamanho A5, sulfite ou ofício dobrado ao meio, contendo 4 páginas. Trata-se do Cabeça Zine, criação de Kleber, atualmente vocalista das bandas Revel e Sociopata, o zine basicamente composto de recortes de revistas, principalmente da revista Bis. Em suas 4 páginas nos apresenta informes sobre Jimi Hendrix e Raul Seixas, um breve resumo da história do rock referente a acontecimentos ocorridos no mês de agosto, provavelmente mês de lançamento deste zine, sua capa uma colagem com vários ícones do rock, Beatles, Bob Dylan, Elvis Presley, entre outros e a imagem da icônica capa frontal do disco Cabeça Dinossauro da banda Titãs. Finalizando o zine, um release manuscrito da banda de hard rock de Lençóis paulista Buffalo Junkie. Segundo seu criador Kleber, esta edição do zine foi feita para divulgar a apresentação desta banda que tocaria na cidade, no hoje extinto Porão Bar, em data próxima ao lançamento do zine. Recentemente, em conversa com Kleber, este me informou que um número anterior do Cabeça saiu com uma circulação menor, contendo entrevista com a banda Spirin, com circulação pequeníssima, e, ainda, teve um número posterior à edição mencionada acima, que estamos na busca de uma cópia. Shidnoise, No Remorse, Cabeça foram os primeiros fanzines surgidos em Agudos, todos com pontos em comum, o tema rock, circulação basicamente na cidade, pouquíssimas cópias foram distribuídas fora de nosso território, eram entregues em mãos, geralmente nos círculos de amizade e com impressões efêmeras,
Como dito anteriormente, Shid Noise até tentou resistir e lançar uma segunda edição. Teve até um pré-boneco montado, porém, por questões econômicas, principalmente, e fatores pessoais não resistiu. Mas, as publicações zineiras não pararam por aí, o melhor estava por vir, aquele que podemos considerar como o principal zine da cidade naquele início dos anos de 1990, que teve uma distribuição mais intensa e com uma duração maior, chegando a 6 números. Este zine foi o Sickness. Sickness, The Sickness. Lançado em setembro de 1992, produzido por Maureen Carrara, Sickness foi o fanzine agudense de maior duração, chegando a 6 números publicados, de forma periódica. Encerrou suas atividades, ou seja, teve seu último número lançado em setembro de 1994. Em recente entrevista concedida ao programa radiofônico Batalha Rock, Mauri comenta que seu interesse em iniciar a confecção de um zine foi motivado por 3 fatores: os anúncios de fanzines na revista Rock Brigade, no início da troca de cartas e após ter acesso a uma dessas publicações através de Renato, provavelmente o Shit Noise, ou mesmo outro título. A partir destes acessos iniciou a sua publicação e já no editorial do número 1, Mauri nos apresenta qual a sua proposta. Prezados leitores. Enfim saiu o Sickness número 1. Com poucas páginas, mas dando espaço sempre para as bandas do underground nacional, e sempre informando os leitores sobre o que acontece no heavy metal, thrash, punk, death metal, hardcore, enfim, no mundo da música pesada, seja ela de grande ou pequeno conhecimento do público. Este é só o primeiro. O segundo já está sendo preparado, com muito mais conteúdo, como fotos, entrevistas, etc. E estará muito melhor que este. Aguardem. Aqui é apresentado sua proposta, divulgar aos leitores o que ocorre no cenário underground e difundir as bandas desta cena. Esta edição de lançamento continha 12 páginas, tamanho ofício, totalmente datilografado. Iniciava o zine com uma seção denominada Fique por Dentro com notícias rápidas, provavelmente leituras de revistas e transmitidas de forma resumida aos leitores, o atualizando sobre o que vinha acontecendo no meio alternativo da música. Segue uma matéria sobre a banda agudense Spirin, assinada pelo próprio Mauri, release das bandas de Zacato, de Rio Claro, Asmodeu, de São Vicente, divulgação do split LP das bandas de Foz do Iguaçu Tumulto Imortal, novo artigo do editor, agora referente à banda australiana EICI, DCI, entrevista com João Gordo, que foi publicada na revista carioca Backstage e a divulgação de show da banda carioca Dorsal Atlântica, junto a bauruense Overtrore e agudense Spirin, a ser realizado em Bauru, no mês de outubro. No interior do zine, ainda consta o seguinte comunicado: se você tem uma banda e quer vê-la divulgada no Sickness é só enviar fotos, release, demo, etc. Nesta pequena frase nota-se um tom evolutivo desta publicação em relação aos fanzines anteriores. Ele já nasce propondo-se a circular além dos limites fronteiriços de Agudos. Nos números que seguem pode-se perceber o aumentar do volume de páginas e bandas inseridas em seu conteúdo e as novas abordagens apresentadas aos leitores. Se no primeiro número Sickness continha 12 páginas, em seu terceiro número mais que dobrou seu volume para um total de 28. Em seu editorial, o editor apresenta entusiasmo pelo avanço do zine e a recepção deste pelo público, além de reconhecer não ser uma tarefa fácil mantê-lo. Apesar das dificuldades, o Sickness sobrevive meio aos empurrões e dívidas. Mas enquanto houver verdadeiros bangers, que dão valor ao movimento underground, o Sickness Zine estará presente para ajudar a divulgar as bandas e zines, sejam novos ou com alguns anos de estrada independente do estilo de som, além de levar aos bangers as informações que acontecem no cenário underground nacional. Com a ajuda de vocês, leitores bangers, e principalmente das pessoas que me ajudaram nesta edição, tentarei cada vez mais melhorar este zine, fazendo a qualidade e a quantidade de informações aumentarem a cada dia. Lançado em dezembro de 1992, esta terceira edição mantinha a coluna Fique por Dentro, vários releases de bandas, vindas de diferentes localidades do Brasil, como Teresina, São Gonçalo, Fortaleza, Araraquara, Tupã, Pelotas, entre outras, Agudos através dos zines, mais especificamente o Sickness, avançava atravessando fronteiras e estendendo contatos e diálogos, tendo agora um volume considerável de entrevistas,
Vale mencionar que estas eram realizadas via carta. Mauri enviava envelope contendo informações e cópias do zine e junto a elas perguntas para serem respondidas pelas bandas. Processo lento e demorado. Certas vezes, quando recebido a correspondência na data de publicação da entrevista ou mesmo de release da banda, no lançamento do fanzine a banda já não mais existia. Aqui temos entrevistas com as bandas Calibre 12, Sanctifier, Tumulto, Asmodeu. Ainda incluía resenhas de shows, fitas demos e letras traduzidas. Com 3 números de sua publicação lançados, empolgado com os contatos conquistados e as constantes trocas de correspondências, decide por realizar um festival de bandas undergrounds na cidade de Agudos. Bandas de diferentes localidades e até mesmo de outros estados. Este evento teve o nome do zine, sendo chamado de The Sickness Festival, realizado no antigo Jussara Club, local que era espaço de recreação e realização de bailes e apresentações musicais. Na noite de 23 de janeiro de 1993, as paredes do clube foram estremecidas com a apresentação das bandas Spirin, Eucid, The Steel, War Patrol, Strangulator, Acid Angel e Tumulto. No cartaz consta também as bandas Necrofilia e Asmodeu, mas que por problemas pessoais não puderam vir para este evento. Foi uma noite memorável e que se mantém viva na memória dos que ali estavam. Foi o primeiro evento de música pesada na cidade de Agudos, e assim mostrando o potencial do zine como uma ferramenta social de comunicação e interação entre os indivíduos. Em abril de 1993, nova publicação de Mauri, agora com uma alteração no nome e a inclusão do prefixo de junto a Sickness, ficando assim The Sickness Zine. Vejamos o editorial desta edição. Prezados leitores. É com grande satisfação que termino mais esta edição do meu projeto destinado a levar informação aos leitores e, acima de tudo, manter a chama underground acesa. As dificuldades foram várias, mas estou aqui, mais uma vez presente para trazer todo tipo de informação que for possível transmitir através destas reles palavras escritas neste zine. Passei por várias crises e houve momentos que pensei em parar de editar o zine, mas com a ajuda dos reais bangers consegui superá-los. Gostaria que soubessem, muitos já sabem, que editar um zine não é uma tarefa fácil. São preciso muitas horas de dedicação e esforço e, acima de tudo, gostar do que se faz. Estou sozinho nesta caminhada desde o primeiro número e tento me manter em atividade, conseguindo uma ajuda aqui, outra ali, e assim vou levando. Nesta edição você irá notar várias diferenças em todo o zine. A primeira é o nome, o qual acrescentei o prefixo de para diferenciá-lo um pouco e talvez evitar problemas futuros. Esta edição está com um número muito maior de páginas e matérias. Tentei atender a todas as bandas que me mandaram material. Aproveito ainda para informar-lhe que a partir desta edição há um espaço para comentários, dicas, sugestões ou qualquer mensagem que queira passar aos outros leitores. Enfim, uma seção dedicada aos leitores. Bom, espero que curtam mais esta edição e continuem no underground. Até a próxima, se Deus quiser e o governo permitir. A dedicação para a manutenção de seu zine foi um grande problema encontrado por Mauri, e conforme aumenta o número de correspondências, amplia-se seu comprometimento, trabalho solo e denso, mas que felizmente conseguiu superar as dificuldades em decorrência da colaboração e incentivo de seus leitores. Ao final, percebe-se que o fator financeiro era outro problema, principalmente com o aumento do número de páginas, agora com 38, tamanho ofício, mais de 60 releases de bandas de todos os cantos do Brasil e a inclusão de um gringo, o estadunidense David LaDuke, iniciando assim contatos internacionais, além de entrevistas, textos, resenhas de shows, demos e zines inseridas entre os vários releases, além da presença de histórias em quadrinhos. Enfim, um trabalho intenso, denso e por que não heróico. O zine que até então era datilografado, a partir desta edição seu escrito troca as teclas das máquinas de escrever pelas de um computador, inclusive alterando a estética de distribuição das matérias referentes às bandas, ou seja, uma grande inovação em sua estética. No interior do zine, uma banda que nos é apresentada é a Sickness, de Campina Grande, Paraíba. Iniciando o texto, vem a explicação pela inserção do prefixo de, no nome do zine. Tá aí um dos motivos pela qual resolvi mudar, ou melhor, alterar um pouco o nome do zine, mas claro que não foi só por isso. Toda banda, zine, revista evoluiu e o Sickness Zine também evoluiu.
Nem que tenha sido só no nome, mas evoluiu. Recentemente, em participação no programa Batalha Rock, já mencionada anteriormente, Maury explica que outro fator que levou à alteração do nome do zine com a inclusão do D foi com o intuito de alterar o sentido do seu nome. Sickness traduzido para o português significa doença, e assim visto de forma negativa pelo seu criador. Com a mudança para The Sickness, traduz-se como a doença, e segundo Maury, esta doença seria o rock. Menciona ainda que tal observação foi feita por um leitor e encaminhado a ele por carta. Ainda nesta edição é apresentada uma resenha sobre o Sickness Festival, segue trechos. Como todo show, este também atrasou, marcado para começar às 21 horas. O som começou a rolar por volta das 22 horas. A banda carioca Strangulation começou a barulheira. Muitos estavam fora do clube e ainda com o salão vazio praticamente eles detonam o seu death muito bom. Muitos que estavam lá nunca tinham visto um show de uma banda death, nem mesmo eu. O visual é, de primeira impressão, um pouco estranho, mas você acaba se acostumando e achando muito legal. A próxima banda foi o El Cid, de Araraquara, que estava lançando a Split Demo, junto com o The Steel, que tocou mais tarde. O War Patrol, banda de Tupã, entra em seguida para detonar seu thrash. Tocaram as 4 músicas da Demo 1, deixando seu recado, e preparando o público para receber a banda local Spirin. Foram 5 sons, das 2 demos e 2 covers. Harmony, da segunda demo, serviu para chamar quem ainda estava fora do salão. Ficou por conta da banda paranaense, mais precisamente de Foz do Iguaçu, Tumulto, de segurar a porrada e continuar a agitar o público. E não deixaram por menos, detonaram 14 músicas, entre elas músicas do LP Split, do novo LP lançado no exterior, e covers. O Acid Angel entra e vê o público já meio esgotado, mas nem por isso deixa por menos. Fizeram um rápido e ótimo set. Um bom festival, e espero que aconteça mais por aqui, sem confusão e com muita adrenalina. O interessante apresentado neste relato sobre o festival é a variação de locais de origem das bandas, o ineditismo de muitos ali presentes em prestigiar um festival de rock pesado e, como dito no final, sem confusão e muita adrenalina, um clima de encontros, reencontros e novas amizades, e os diálogos além das cartas. Vale mencionar que na época, ao contrário dos dias atuais, tudo era mais difícil, contatos por carta ou telefone. E estas ligações muitas vezes feitas via os antigos telefones públicos, conhecidos como orelhão, as aparelhagens e bateria de qualidade duvidosa, ou seja, bem precárias, e as bandas em sua maioria participando com o desejo de tocar e apresentar seu trabalho, sem cachê, nem ajuda de custos, como costumava-se dizer, tudo na raça. Mesmo apresentando certo cansaço, como apresentado no editorial da edição anterior, 5 meses após lançar a 4ª edição do The Sickness, em setembro é lançado o número 5, com uma mudança visual no logo da zine. The Sickness, que era atravessado em seu centro por uma cruz de ponta-cabeça, tem esta cruz retirada, mantendo apenas o título da publicação sem este ornamento. Nesta edição, outra alteração é o formato, agora em tamanho A4, um pouco menor que o ofício, e impresso em papel jornal, 16 páginas, com mais um grande número de bandas, variando entre releases e entrevistas. Vejamos parte de seu editorial. Através de muita luta e esforço, consegui dar um grande passo, e este projeto, que foi imprimido em offset, podendo dar uma melhor condição visual e um custo mais acessível a vocês, leitores. Não fugindo do objetivo principal, trago nesta edição entrevistas exclusivas, releases, comentários de shows e demos, voltados totalmente ao underground. Gostaria de pedir desculpas às bandas que me enviaram material e que não foram publicadas nesta edição. Peço-lhes que tenham um pouco de paciência, pois tenho recebido muito material e o espaço é curto, portanto não pude atender a todos que colaboraram comigo. Aqui percebemos um acerto em relação à publicação anterior, já que as letras estavam com digitação bem pequena, dificultando a leitura para alguns, além de ajuste na questão econômica, já que a impressão em papel jornal, em offset, tem um custo bem inferior ao tradicional Xerox, sendo assim acessível não apenas aos leitores, mas também ao próprio editor, no quesito valores monetários. Maury propõe a manter os princípios do zine, ou seja, uma publicação dedicada ao underground, divulgando tudo o que ocorre nesta cena,
Outro detalhe importante é o crescente volume de contatos que vinha mantendo, impossibilitando a presença de todo o material adquirido nas edições do The Seekins, já que, aparentemente, o ritmo de correspondências recebidas não acompanhava o ritmo de lançamento dos zines, e certamente, levando a demora de intervalo de uma edição para outra. Outro aspecto possível de ver nesta edição, uma série de anúncios publicitários, referentes ao comércio de Agudos, presentes neste número, certamente, para facilitar e possibilitar de forma mais tranquila o custeio do zine, seu editor saiu em busca de patrocínio. Exemplos de anúncios: Agudos Palace Hotel, Demétrio, Papelaria, Anarquia Now Video, locadora de filmes VHS, entre outros. Quase um ano depois, em setembro de 1994. Caros amigos, enfim, após tanto tempo, eis o número 6 do The Seekins Zine. Passaram-se 10 meses desde o último número. Confesso que é bastante tempo, mas minha intenção era ter lançado este número em janeiro, mas me ocorreram diversos problemas que impossibilitaram este acontecimento. Mas estamos aí, e é o que importa. Nesse número tentei dar mais atenção às entrevistas, pois muitos me cobraram muito e ainda ficaram muitas coisas para o próximo número. Peço paciência às bandas que enviaram seu material, na próxima sairá, com certeza. Mantendo a impressão offset, retomando o papel ofício, uma boa diagramação, The Seekins apresenta uma estética aprimorada, uma gama de colaboradores, com textos, resenhas de demos, LPS e shows, estes em diferentes estados e cidades, entrevistas de peso, destaques realizadas com as bandas Dorsal Atlântica, Leviathan, Endoparasites e o estadunidense David LaDuke, a inclusão de textos reflexivos como sexo versus prostituição, movimento underground, a presença de poemas de Rudyard Kipling e Augusto dos Anjos, são atrações aos leitores que também apresenta a evolução do editor. Além da permanência dos inúmeros releases de bandas. Vale mencionar que entre a divulgação de outros zines, vale dizer que os zines nunca competiram entre si, ao contrário, sempre mantiveram um vínculo colaborativo entre as várias publicações, onde um divulga o outro, e neste aparece a seguinte descrição. Escalpador Zine número 1. Um ótimo zine com proposta alternativa, sendo a maior parte das bandas punk HC. A qualidade do Xerox é boa e tem ótimos textos. A.C. Renato Luiz Lauri Júnior. Infelizmente este zine se perdeu com o tempo, por inúmeras situações, ainda estamos na busca de alguma cópia para acrescentarmos em nosso acervo, mas vale mencionar que este foi a tentativa de retomada ao universo do fanzinato por Renato, um dos precursores dos fanzines em Agudos, junto a seu amigo Wilson. O Escalpador surge em parceria com Elzo. O que a memória me traz agora é a presença de releases de bandas, textos de Fernando Pessoa e Inácio de Loyola Brandão, e algumas reflexões de cunho libertário. O seu título remetia à ideia de abrir cabeças, referência à expressão mente aberta, contrário ao conservadorismo. Um ponto desta edição, hoje este número de The Seekins nos chama a atenção, para podermos refletir e entender o frear das publicações zineiras na década de 1990, e a mudança de endereço para o envio de cartas. Se até o número anterior, as correspondências eram remetidas à cidade de Agudos, agora seus envios seriam endereçados a São Paulo. Certamente o adentrar e firmar-se no mundo adulto, novos compromissos, questão empregatícia, novas questões econômicas, cessou por um bom tempo as publicações undergrounds fanzineiras em Agudos. Reflexões, intervalo, retomada. E aqui chegamos ao fim desta primeira empreitada do projeto Memorial Underground 014. Nesta edição foi apresentado os fanzines agudenses confeccionados na década de 1990, como foi a descoberta deste material, como iniciou suas produções na cidade, sua circulação, seus conteúdos, sua importância enquanto mídia informativa, e por que não formativa, de um movimento. Com os fanzines, uma juventude inquieta encontrou uma maneira de se manifestar, além das expressões musicais, como uma rede social atual. Os fanzines foi o veículo de comunicação e relação além das fronteiras, bem mais lentas que as novas tecnologias, mas proporcionou amizades e contatos que se mantêm até hoje. Até mesmo no aspecto educacional, os fanzines motivaram jovens a ler e escrever, já que em suas páginas o seu conteúdo estava relacionado àquilo que os jovens procuravam, não sendo um manual ou texto a ser decorado, mas informações,
que levavam à troca de ideias e colaborando com a formação crítica dos indivíduos. Não é à toa que hoje tal prática, a confecção de fanzines, é utilizada nas escolas por alguns educadores. Sem contar o potencial mobilizador de um movimento, já que era o órgão difusor de shows, além de promover shows, assim como foi o Days Sickness Festival, que mobilizou toda a região. Após este período, novos títulos ineiros em Agudos só irão retomar em 2003, ano em que Renato, após ficar um tempo residindo em Assis, devido estar cursando a universidade, retorna e lança Balaio de Pólvora. Este teve 8 números lançados. Com temática libertária, o conteúdo tinha um viés sociocultural. Paralelo a este impresso, outros títulos surgiram: Escarro Subversivo, Coletivo Expressivo, Poesine. Se no primeiro momento, nos anos de 1990, os fanzines estavam voltados a um cenário musical underground, no início dos anos 2000 suas páginas estão cheias de escritos de revolta, críticas à administração local, poesias de protesto, etc. Mas isto é história para uma outra edição.